uma frase, viu, Zé e Lula, me veio à cabeça, que é a seguinte: na guerra, a primeira vítima é a verdade. Né? Essa frase do senador estadunidense Hiram Johnson foi feita em 2017 e, ao que parece, faz todo o sentido 100 anos depois. Hoje, em uma ação em 3 estados, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, a Polícia Federal prendeu 2 suspeitos de planejar atos terroristas no país. Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal, a Operação Trapiche tem o objetivo de interromper atos preparatórios de terrorismo e obter provas de possível recrutamento de brasileiros para a prática de atos extremistas no país. Segundo os jornalistas da TV Globo, os alvos da operação teriam ligação com o grupo armado libanês Hezbollah, que fizeram viagens recentes a Beirute, capital do Líbano. O primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu, disse agora há pouco que o Mossad colaborou com a Polícia Federal Brasileira na ação desencadeada contra o Hezbollah no Brasil. Zé Reinaldo, eu te pergunto, o Hezbollah é uma organização xiita ligada ao Irã. Qual seria o interesse do governo iraniano em realizar um ato terrorista num país amigo como o Brasil, principalmente depois de ter sido aceito nos BRICS? Eu acho que o Irã não tem nenhum interesse em fazer provocações contra o Brasil, nem criar episódios desagradáveis e ameaçadores à nossa segurança interna. Muito menos de atacar uma embaixada de um país que, por mais hostil que seja esse país ao Irã, o Irã não faria isso num terceiro país. Eu sugiro que o nosso público releia uma entrevista que nós publicamos aqui há uns 15 dias com o embaixador iraniano no Brasil, em que ele fala de maneira muito amistosa sobre as relações entre os nossos 2 países. Se me permite, Florestan, eu diria o seguinte: essa operação Trapiche está me parecendo uma operação Tabajara. E, além disso, uma operação de montagem de uma provocação de um dos piores órgãos, dos mais letais órgãos de espionagem do mundo, que é o Mossad, uma provocação contra o Brasil, contra o Hezbollah e contra o Irã. Aqueles jornalistas mais isentos, ainda que oponentes do Hezbollah e do Irã, e que analisam de perto a situação no Líbano e o Hezbollah, sabem que o Hezbollah não é do feitio do Hezbollah realizar atentados terroristas em terceiros países, tampouco no Líbano, tampouco em Israel, tampouco na Palestina. O Hezbollah é um partido político e um movimento de massas. Além disso, é um movimento religioso. Hezbollah significa Partido de Deus. Então, para desmistificar essa ideia de que se trata de uma organização terrorista. Obviamente que é um partido político armado e realiza ações armadas, mas ações armadas de resistência nacional são diferentes de terrorismo. Quero ainda dizer, assim, se vocês me permitem alongar mais um pouquinho, que está me parecendo que é preciso fazer uma investigação a fundo sobre o convênio. Há convênio entre o Brasil, a Polícia Federal Brasileira e o Mossad? Isso nunca foi do conhecimento público. Então é preciso que venha à tona esse convênio e que se faça uma investigação sobre esse convênio. Se faça uma investigação sobre que ações o Mossad e, eventualmente, a CIA realizam de espionagem em nosso país. Porque nós temos aqui uma comunidade de centenas de milhares de pessoas libaneses e que são cidadãos integrados ao Brasil, há brasileiros também descendentes de libaneses, há uma multidão de comerciantes e pequenos comerciantes no Brasil, em vários estados da federação, principalmente na tríplice fronteira, ali na Foz do Iguaçu e na Cidade de Leste, pertence ao Paraguai, e vez por outra, o Mossad faz provocações e inventa informações sobre a ação de grupos supostamente terroristas, supostamente ligados ao Hezbollah, ali naquela região. Inclusive dizem que a atividade comercial ali entre Cidade de Leste do Paraguai e Foz do Iguaçu no Brasil são atividades comerciais visando a financiar o Hezbollah. Eu quero aqui fazer um depoimento histórico. Eu que sempre fui um jornalista de oposição ao neoliberalismo e militante político de oposição ao neoliberalismo, e fiz oposição ao governo do Fernando Henrique Cardoso, aos 2 mandatos dele. Num desses mandatos, eu me lembro disso, está muito vivo em minha memória, que saíram reportagens em revistas dessa mídia corporativa, fazendo essas acusações e fazendo pressões sobre o governo brasileiro. Fernando Henrique Cardoso, com todas as ligações que ele tinha com o imperialismo, ele se negou a fazer as investigações, a espionagem, que pediam que ele fizesse, que o governo brasileiro fizesse contra a comunidade libanesa no Brasil. Então, eu acho, me perdoem as autoridades constituídas de agora, eu acho que, porque foi dito por um responsável da República hoje, que o partido
do Ministério e da Polícia Federal é a lei, eu acho que nesse caso aí, o nosso partido é a soberania nacional brasileira. E acho que essa permissividade com o órgão de espionagem de um Estado envolvido em genocídio, praticante de genocídio, é algo que atenta contra a soberania nacional brasileira. Nós temos a verdade fria, morta sobre a mesa. E precisamos fazer aqui, Zé e Florestan, uma necrópsia dessa informação, e aqui vão aspas, que hoje foi divulgada. Veja bem, primeiro, o governo israelense divulga uma informação lá em Israel, né, de que houve uma colaboração do Mossad, já colocando a digital da colaboração iraniana numa suposta organização de atentados no Brasil, né, pelo Hezbollah, já dá todos os endereços. Né? Esse governo de Israel, que há um mês impede a saída de brasileiros da faixa de Gaza, da região de Gaza, aonde ele está dizimando uma população civil, e mantém cidadãos brasileiros como escudo humano, refém, né, para dar curso à chantagem diplomática que eles estão empreendendo nos foros internacionais. Então, qual o interesse de essa informação ser divulgada a partir de Israel para o Brasil? Segundo ponto, e aí vai uma informação, Zé. O Brasil está, pela primeira vez na história, né, disputando a presidência da Interpol, a Polícia Internacional que congrega todos esses países e que nunca foi presidida por ninguém do Hemisfério Sul. Me causou realmente espécie a maneira como inicialmente, depois começou a depurar, mas como inicialmente a mídia tradicional, como eu chamo brasileira, deu ouvidos a isso. Né? Essa notícia surge, veja bem, mais um carimbo, surge, né, inicialmente nos portais das organizações Globo, né, e quem deu o furo foi a Bela Megali. A Bela Megali é uma jornalista baseada em Brasília, absolutamente comprometida com a Lava Jato, absolutamente comprometida com esse lado da Polícia Federal brasileira que manipula informações e que continua existindo. A Polícia Federal foi desorganizada a partir do período do Temer, mas, sobretudo, com o Bolsonaro. Não é uma instituição de Estado. Não é uma instituição de Estado. Né? Lá dentro há divisões, sim. E eu não tenho dúvida de que há uma divisão bolsonarista que é quem está sustentando essa informação. Então, agora, a gente está no recuo da maré, Zé, né? E Florestan. O recuo da maré a notícia foi dada para chegar como um tsunami, chegou como uma marola no começo da tarde, né? Mas agora o recuo da maré está deixando muita coisa exposta na praia. Né? E aí a gente precisa fazer a necrópsia desse corpo que está lá, porque tem algo muito estranho na história dessa invenção, né, que surgiu hoje e com uma agenda, com um endereço. A gente sabe que no Brasil as relações entre libaneses e israelenses e judeus sempre foi de uma maneira muito pacífica. Né? Nunca houve atritos, a gente nunca teve nenhum ato terrorista ligado à questão da Palestina e do Estado de Israel. Aqui no Brasil isso nunca ocorreu. Né? E é estranho que isso ocorra justamente no dia que Bolsonaro pisa no Congresso Nacional, né, ao lado do embaixador de Israel, que até agora não explicou ao governo brasileiro por que não liberou os brasileiros. Né? E aí, quando essa notícia veio à tona, veio exatamente dessa maneira que o Lula colocou aqui, já dando a impressão, inclusive para mim, que quando assisti essa notícia na televisão, de que tinha coisa estranha, né? Muito estranha, porque não bate essa história com o Hezbollah. O Irã não tem nenhum motivo para fazer um atentado terrorista no Brasil, né? Nenhum. Então, assim, fica essa questão, Zé, porque, ao que tudo indica, pode ser uma ação ligada do governo norte-americano com Israel, porque eles estão passados com o Brasil por conta da posição do Brasil na presidência do Conselho de Segurança da ONU. Eles estão por aqui com o Brasil, né?